Pegue sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Aleluia. Alguém diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Alguém diga alguma coisa para o Senhor aqui. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é Deus presente. Atos capítulo 3, quem encontrou diga amém. Pedro e João subiam ao templo para a hora nona da oração. Era levado um homem desde nascença coxo, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, e lá pedia esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que entravam no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Obrigado por tua palavra, Senhor. Amamos mais do que tudo e abrimos o nosso coração para que o Senhor nos toque, ministre a nós, e que saiamos daqui de forma diferente, Senhor, vivendo algo novo da tua parte. Esta é a minha oração com a tua igreja, e todo o povo de Deus diz amém. Assente-se por gentileza. Esta é uma história incrível. É o primeiro milagre que temos registro depois da ressurreição de Jesus e da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. A igreja já se reunia, os irmãos já tinham tudo em comum, eles viviam um tempo, de crescimento extraordinário. E neste dia o registro diz que Pedro e João subiam ao templo. Para quê? Para a oração da hora nona. Ora, a primeira coisa que quero destacar é: Pedro e João aprenderam com Jesus sobre a importância da oração. Eu quero que você diga: a oração é coisa importante. Nós não lemos que eles subiam apenas para orar, mas era a oração da hora nona. Isto significa dizer que naquele dia eles não orariam uma vez apenas, mas esta é uma das vezes que eles foram ao templo para orarem. Uma vida de constante oração vai levar você a um nível de poder de Deus, um poder que nós dizemos ser a unção de Deus, que produz a partir de nós virtude, que toca enfermos e os curam, que toca famílias e produz restauração, que toca pessoas tristes e as faz ficar alegre. É a unção. O que é a unção?
a habilidade de Deus na vida de uma pessoa. Pessoas comuns que se transformam em agentes poderosos de Deus, que vivem no sobrenatural. Eu me lembro de uma canção antiga que dizia: tudo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. E por que é abençoado? Porque eu me tornei o que Deus gostaria que eu tivesse me tornado, uma pessoa cheia de poder. Isso não acontece de outra forma a não ser através de uma vida de oração. Eles aprenderam com Jesus, e é por isso que eles estão subindo para o templo para orar. Agora, uma coisa é preciso destacar: não sei se aquele coxo era colocado bem cedo ou depois do almoço, não sei que horas era, mas às 3 horas da tarde, a hora nona, quando Pedro e João estão se dirigindo para o templo, ele já está ali pedindo esmola. E quando eu leio esse texto, era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Quando eu leio isso, eu vejo um paradoxo, um contraste. Por quê, pastor? Na porta conhecida como Porta Formosa, havia uma cena triste, um contraste, um paradoxo, porque um miserável, alguém que naquele contexto era considerado desvalido, ele está ali pedindo esmola. É a única razão para a sua existência, é o seu propósito, é o seu karma, é a sua história. O seu futuro estava relacionado a viver naquela condição, pedindo, apenas pedindo. E na vida é assim. Por vezes a gente se depara com um lugar lindo e uma cena triste. É possível, numa cidade tão linda como Florianópolis, encontrar muita gente sofrendo. Tem gente distante daqui, querendo morar aqui como se isto fosse resolver os seus problemas. E tem gente que está aqui e não aguenta mais continuar em Floripa, porque se tornou a terra da aflição. Mas é um lugar tão lindo, tão incrível, é um povo tão amistoso, tão bacana, uma cidade tão próspera. Mas mesmo assim, diante de uma cena tão linda, uma cidade tão linda, existe gente sofrendo. Às vezes, numa cidade tão, numa casa tão linda, numa mansão, a gente encontra alguém que está pensando no fim da sua própria existência. Eu já fui em lugares, em casas. Aliás, um dia fui com a minha esposa na casa de uma pessoa, e quando cheguei na suíte, a suíte era maior do que o meu apartamento. A suíte do casal maior do que o meu apartamento. Mas as pessoas que viviam ali viviam tristes, angustiadas, atribuladas, aflitas, lidando com depressão e coisas semelhantes, piores do que isso. Um lugar lindo, mas com gente sofrendo. Mas glória a Deus. Por quê, pastor, glória a Deus? Porque também existem aqueles que carregam uma unção na
própria vida, que quando colocam os pés num lugar feio, o que é feio fica bonito. Quando coloca os seus pés num lugar lindo, com gente sofrendo, quem estava sofrendo não sofre mais. Por quê? Porque a unção transforma, a unção traz cura, a unção restaura, a unção restitui, a unção produz transformação onde chega. Ora, aquele homem era um coxo. Um coxo é aquele que, se andar, anda apoiando apenas numa das pernas. Coxo é aquele que anda mancando. Mas no caso deste coxo é bem diferente. Ele é um coxo desde nascença, e o registro bíblico nos leva a perceber uma coisa: por os seus pés endireitarem, tornozelos também, significa que ele não tinha condição nenhuma de andar. O seu problema era crônico. Desde criança nunca teve tal oportunidade. O desejo de andar era uma utopia, loucura. Isto estava fora de cogitação. Esta é a realidade dele. Nunca tinha andado na vida. Sabe que quando eu olho para esta palavra coxo, eu lembro de um texto bíblico. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui, e se Baal, segui. Porém o povo nada lhe respondeu. Nós conhecemos o contexto deste versículo. Jezabel faz uma bagunça entre o povo de Deus, e o povo se desvia, deixa de servir a Deus e começam a servir a Baal. Eles têm lembrança de quem Deus é, mas escolhem servir a Baal. Acabe é levado por sua mulher a corromper a nação de Israel. Aí surge Elias, conclama o povo para subir o Monte Carmelo. Eu, pastor Paulo, pastor Jair, tivemos o prazer de ir no Monte Carmelo. Eu fiz questão de trazer algumas pedras daquele monte. Me lembro que eu perguntei para o homem que guardava o lugar: eu posso levar umas pedras? Não pode não, mas aí eu fui, peguei, mas eu vou levar. Ele, tá bom, pode levar. E eu trouxe. E às vezes eu pego naquelas pedras e eu fico pensando: meu Deus, que incrível deve ter sido aquele dia. Porque Elias repara o altar, prepara o altar, prepara o sacrifício. Mas antes de preparar para que Deus se manifeste, quando chama o povo, ele diz: até quando cocheareis? Até quando? Que coxo é aquele que cocheia, é aquele que manca. Até quando? Quem já não ouviu a expressão: poxa, tal pessoa, olha o que ela fez, que mancada. Já ouviu isso? Olha, deixa eu falar, o fulano, rapaz, o cara deu mancada. A gente usa esse tipo de expressão, e é uma realidade na vida de muita gente. Tem gente que vive cocheando, como o povo de Israel estava cocheando nas suas convicções. Um dia é de Deus, no outro dia até o diabo duvida. Num dia é de Deus, no outro dia é de Baal. Num dia quer servir a Deus, no outro dia está zangado com Deus, não tem suas convicções resolvidas. Tem gente que vive cocheando
nas suas atitudes. Um dia é mocinho, no outro dia é bandido, é vilão. Num dia é protagonista, no outro dia se torna vítima da própria existência. Gente cujo comportamento é questionável, vive cocheando, dando mancada, faz o bem ao mesmo tempo que faz o mal. E tem gente que nesse contexto faz coisa errada e de repente ele tenta fazer o que é bom para compensar o que fez de mal. É igual o homem que bate em mulher. Glória a Deus, aqui não tem, eu sei disso. Mas quando você vai conversar com uma pessoa que apanha, ela diz assim: mas ele é tão bom. Às vezes sai de si, não tem conversa. A pessoa trata mal, aí de repente quer tratar bem para compensar o mal que estava causando. Não convém que seja assim. Assim não funciona. Não é assim que a coisa é. Ah, pastor, pequei muito, agora vou entregar um dízimo bem gordo. Não compra Deus de jeito nenhum. Não tem jeitinho. Ah, eu trambiquei com alguém, sabe? Eu fiz o mal financeiramente num negócio e eu prejudiquei uma pessoa. Agora não, agora estou fazendo coisa boa para os outros aqui. Não tem como compensar. Você precisa reparar, arrumar. Não dá para viver nesse tipo de instabilidade, cocheando nas suas atitudes, cocheando com um comportamento questionável. Tem gente que vive cocheando na fé, um dia está crendo, sai da quarta fé igual um trator. Se o diabo não sair, eu passo por cima. Mas aí o telefone toca, alguém liga e diz: não deu. Aí ele: eu acho que era para o irmão do lado, não era para mim. Cocheando. Um dia está cheio de fé, eu creio. No outro dia: irmão, ora por mim, a luta está brava, não aguento minha sogra. Ah, para. Na igreja: oh glória, Deus está comigo, eu vou ter vitória em tudo, aleluia. Em casa está sozinho, se a janela balançar, eu acho que é o Tibinga. Fica com medo até da trovoada. Deus está na trovoada também, fica tranquilo. Aliás, quando o mal está acontecendo na sua vida, pode ser Deus trabalhando, Deus agindo, Deus aumentando a sua fé, te levando a crer lá no limite. Porque às vezes Deus permite você ir no limite. Porque quanto mais no limite você for, mais você vai depender dele. E Ele quer que você dependa dele. Então, dependa de uma vez. Tem gente que vive cocheando entre dois pensamentos. Eu sei que os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos. Mas a pessoa fica questionando: será que é isso mesmo? Porque eu já sei algumas coisas da vida, já aprendi a viver. Então eu tenho algumas ideias aqui. E eu sei como fazer as coisas acontecerem. Entre o que Deus pode fazer e o que eu posso fazer, eu acho mais seguro com o que está aqui. Aliás, por que eu vou contar com a águia que está voando lá no céu quando eu tenho uma andorinha na mão? E aí a pessoa vive medíocre. Ele primeiro precisa ver para depois dar o primeiro passo. Não pegou na câmera, abre aí. Ele primeiro precisa ver para depois dar o primeiro
Está cheio de gente assim. Quando você anda em fé, quando você tem um pensamento de Deus, você não fica esperando ver para depois dar o primeiro passo. Você dá um passo, irmão. Você parte para cima. Você tem garantia. Você sabe que vai dar certo. Entre dois pensamentos, entre dois caminhos. Tem um caminho aí largo. Tem um caminho aí para andar de qualquer jeito. Mas tem um caminho que é estreito. E tem gente aqui cocheando. Qual caminho que eu vou? Entre duas portas. Que porta que eu entro? A porta estreita ou a porta larga? Escute, não é do seu jeito que você tem que viver. Você tem que viver na vontade de Deus, na palavra de Deus, nos princípios de Deus. Você tem que caminhar no caminho estreito, entrar pela porta da salvação, a porta estreita. Você tem que fazer renúncia. Cada renúncia que você faz, você atrai mais unção de Deus sobre a sua vida. Não dá para ficar assim. Sabe por quê? Porque um coxo não anda. Um coxo precisa ser carregado. Um coxo não anda, precisa ser carregado. Um coxo não sai do lugar. Onde colocar ele, ele fica. E tem gente que na fé é assim. Ele vai até onde alguém empurra, até onde alguém puxa. Se soltar ele para. Não caminha mais, porque está coxo. Um coxo fica estagnado. Um coxo vive na beira do caminho. As pessoas vão passando na frente dele, ele fica para trás. Tem gente que chega atrasado, mas passa por ele, passa à frente. Um coxo fica aqui, na entrada chamada Formosa, vivendo um contraste, cheio de gente abençoada, adorando, vivendo a plenitude de Deus, e ele, coxo, está ali, não entra, fica só olhando quem está entrando, está admirando quem pode entrar para adorar, mas ele fica na porta. Fica na porta e não entra. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Escute, não seja medíocre diante da oportunidade que você tem de se relacionar com a presença de Deus. Vou repetir: não seja medíocre diante da presença de Deus. Não seja medíocre. Não se conforme com o problema que te trouxe até aqui. Você não chegou até aqui para sair daqui cocheando ainda mais, duvidando, descrendo. Não, você chegou aqui para parar de cochear. Sabe por quê? Hoje o fogo vai descer sobre o altar. Hoje a glória descerá sobre a sua vida. Escute o que eu vou dizer. O que esperamos muitas vezes de Deus nem sempre é o melhor, nem sempre é o que Deus quer nos dar. Por quê, pastor? Às vezes a gente está aqui com esse espírito de pedinte. A gente quer uma esmola, uma bençãozinha, uma coisinha, um milagrinho. Pastor, isso não é importante. Deus não quer fazer um milagrinho. Deus quer fazer de você um Pedro, um João, gente que faz milagre acontecer. Sabe por quê? Quando eu olho para essa história, Pedro
e João subiam e o coxo pedia esmolas. Sabe o que vem na minha cabeça, pastor Paulo? O coxo pedindo esmola sem entender o que Deus podia fazer. Enquanto Pedro está subindo ao templo, subindo para a oração na hora nona. E sabe o que está acontecendo com Pedro quando vê o coxo? Opa, um dia eu já fui um falido. Um dia depois de pescar, meu fim era lavar as redes e ficar lamentando porque não tinha conquistado mais nada. Teve um dia que foi fatídico. Teve um dia que foi ruim para mim. Teve um dia que ao invés de prosperar, minha contabilidade foi negativa. Teve um dia que eu pensei em desistir de tudo. Teve um dia que até falei, usa o barco aí. Mas eu ouvi alguém dizendo, faze-te ao mar alto, lance as redes. E quando eu fiz, obedecendo, eu peguei tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe. Eu só queria uma pescaria boazinha. Eu só queria pagar minhas contas. Mas naquele dia, o meu barco quase afundou. E eu chamei os outros. E eles vieram e teve peixe para todo mundo. E todo mundo naquele dia pescou muito. Mas quer saber? Na hora de contar quantos peixes tinham, ele disse, me segue, que eu vou te fazer pescador de almas. E quer saber? Eu deixei aquele milagre lá para caminhar com aquele que faz milagre toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Esse é um nível de relacionamento que você pode ter. E isso acontece quando você decide ser uma pessoa de oração. Diga amém. Veja que coisa linda. Então Pedro está olhando para um coxo, e eu não sei, mas esta é a minha leitura. Jesus passou por aquele lugar algumas vezes, é um lugar comum. Ele passou por ali. Eu acredito que muitas vezes Jesus olhou para aquele coxo, mas não curou o coxo. Não curou o coxo. E talvez se alguém perguntasse para ele, porque ninguém perguntou, é uma conjectura minha, mas se perguntasse, Jesus, e esse coxo aí, o senhor não vai curar ele não? O senhor está curando tanta gente, o senhor passa por esse coxo, ele pede esmola, o senhor não cura? Cá para nós, na minha concepção, conjectura, Jesus estava pensando o seguinte, esse está preparado para Pedro. Que a gente sempre gosta de fazer o seguinte, pastor, esse problema não é meu. Pediu para você? Pediu. Aproveita a oportunidade. Pastor, o senhor não sabe. O cara está me procurando. Que luta. Te procurou? Procurou. O que eu faço, pastor? Aproveita a oportunidade. Pastor, mas é problema. Aproveita a oportunidade. Tem muita bênção que vem disfarçada de problema. Vou repetir isso aqui porque você tem que anotar no seu coração. Tem muita bênção chegando sobre a sua vida que vem disfarçada de problema. Então aproveite a oportunidade. Anote isso no seu coração. Existe um confronto entre a esmola que muita gente quer e o milagre que Deus quer fazer. Porque uma esmola resolve o teu hoje, mas o milagre resolve sua vida. Uma provisão põe pão na sua mesa nesse mês. E talvez o desespero te leve a buscar apenas isso. Mas o milagre que Deus faz não só resolve a provisão que você precisa na sua mesa hoje. O milagre que Deus faz na sua vida faz de você um milagre ambulante, que por onde passa as pessoas dizem assim, Deus fez na vida dele. Você se torna um testemunho diante das pessoas. Então não resolve só a sua vida hoje, resolve a sua história para sempre. Se tem uma coisa que eu gosto de caminhar perto de gente que tem testemunho para contar. Que irmão, olha, tem uns crentes que eu vou dizer,
A dúvida chega junto, o medo também, ele anda de mãos dadas. Medo e dúvida. Meu irmão, como é que você está? Tava. Como é que foi? Foi mesmo, foi. Irmão, e amanhã? Seu amanhã será melhor que hoje. Eu também creio nisso, mas a luta é tão grande, os problemas são tão grandes. Às vezes eu penso em desistir. Irmão, você está diante da palavra, a sua fé está sendo alimentada. Quando você sair daqui hoje, você vai sair daqui crendo. Sabe por quê? O teu amanhã será melhor do que o dia de hoje. Eu quero que você levante a sua mão direita e diga: eu não fui escolhido por Deus para ficar à margem, à beira do caminho, pelas portas. Eu não fui chamado por Deus para viver mendigando bênção. Eu fui chamado por Deus para viver grandes milagres. Diga assim: eu vou viver um milagre da parte de Deus hoje. Pedro não tinha recursos humanos, mas ele tinha recursos divinos. Recursos divinos. A igreja de Cristo tem recursos divinos. Escute o que eu vou falar para você. Sabe aquele fogo que depois que Elias diz para a nação, para o povo de Deus: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu; se é Baal, serviu. E o povo ficou quieto, querendo ver para crer. E aí, quando Elias ora, e a oração dele não dura 30 segundos, gente. Se você ler pausadamente, a oração de Elias não dura 30 segundos. Mas aquela oração faz o céu abrir e o fogo descer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por que você está falando? Porque não existe desculpa para não orar. Pastor, a luta está grande, faça uma oração. Que oração, pastor? Essa mesmo que está na sua mente. Que eu não estou acreditando, então ora. Se você não está acreditando, está doendo, está difícil, diga: Senhor, está difícil, está doendo. Às vezes eu estou duvidando, mas eu estou orando aqui. E eu estou orando, sabe por quê? Eu não quero continuar com a minha vida desse jeito. Deus ama é verdade. Deus ama é transparência, é sinceridade. Deus ama o que você é. Não adianta eu chegar diante de Deus: oh, Senhor é maravilhoso, é claro, incorruptível, inoxidável. Oh, como eu te amo, Jeová, Rafa, Jiré. Chega lá diante de Deus: ó amantíssimo e eterno Pai. Chega assim querendo, pensando que pode impressionar Deus. Não é assim. Quando você chega diante de Deus, tem que chegar com verdade. Senhor, eu estou aqui precisando de um toque. Eu estou aqui precisando de um milagre. Às vezes eu tenho vontade de duvidar, às vezes até duvido, mas aqui estou eu pedindo que o Senhor aumente a minha fé. E quando você ora, o céu se abre. E o mesmo fogo que desceu sobre o altar é o mesmo fogo que desce sobre a sua vida, para te levar a crer outra vez. Diga amém. Não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu gosto desse versículo de número 7. E tomando pela mão direita, e tomando pelo quê? Mão direita, a destra. Isso é muito importante no contexto judaico, a mão direita. A gente sempre lê que Deus com a sua
destra fiel nos mantém de pé. O justo pode cair, mas não fica prostrado, porque o Senhor, com a sua destra fiel, o põe de pé. O Senhor, com a mão dele, com a sua destra fiel, nos ajuda. A destra fiel de Deus significa o que, pastor? Proteção, socorro, provisão, prosperidade, milagre. Quando a gente lê a palavra mão, é aquilo que Deus faz. Quando a gente lê a palavra mente, é aquilo que Deus é. Isto significa que o que Deus é se manifesta naquilo que Deus faz. Olha, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Escute, se tem uma coisa que o Evangelho sempre vai promover, é levantar o homem caído. Tem gente querendo derrubar os outros, mas o Deus que nós servimos é Deus que levanta. É Deus que levanta. Eu estou olhando para a gente que está sendo levantada pelo Senhor. Eu estou olhando para a gente que vai viver milagres de Deus. Por quê? Porque a mão do Senhor está estendida. Aleluia. De um salto pôs-se de pé. Por quê? Porque os seus pés se firmaram, os tornozelos se firmaram. Era torto, não conseguia andar. E agora? O que estava na porta sem poder entrar, porque no contexto religioso da época, se alguém tivesse uma enfermidade, é porque tinha sido castigado por Deus. Ainda hoje, quando alguém fica enfermo, tem gente que pensa assim: eu acho que Deus pesou a mão, né? Eu acho que Deus E quando uma pessoa boa, não, Jesus vai curar ele, porque ele não merece isso, né? Olha o contexto religioso que a gente carrega. Naquela época era mais veemente isso. Quer dizer, esse aí que pede esmola, tem que ajudar ele, coitado, né? Errou tanto o pai, a mãe, que a culpa caiu nele, ó. É peso para a família. A gente gosta de justificar o problema, sabe? Até se encontrar com aquele que é cheio do Espírito Santo. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo não fica justificando nada, ele pega pela mão e põe de pé. Quem é cheio do Espírito Santo, ao invés de enterrar, diz assim: não, pode se levantar daí, pode se levantar, se levanta. Isso aí, fica de pé. Mas por que eu vou ficar de pé? Porque o milagre chegou, porque o poder foi liberado, porque a unção te toca, porque a mudança acontece. E é isso, minha gente, é assim que você deve viver, não é de outra forma não. Você deve viver crendo. Então aquele homem que estava fora, não podia entrar, não podia ser colocado lá dentro, que vivia sempre pensando: poxa, se eu pudesse entrar lá. Naquele dia, ele entrou no templo. Mas eu gosto da expressão. Como é que ele entrou? Vou dizer como é que ele entrou. Agora eu posso andar. Coisa boa andar, né? Nunca andei na vida. Aleluia. Ô irmão, tu não era coxo não? Eu era, agora eu posso andar. Foi assim que ele entrou? Como é que ele entrou? Como é que ele entrou? Ele entrou assim, ó. Uou! Ele entrou saltando e louvando a Deus, porque quem vive um milagre extraordinário da parte de Deus, grita, pula, salta, louva. Quem vive um milagre extraordinário da parte de Deus, entra para o templo e diz: agora eu posso adorar, agora eu posso glorificar, agora eu posso chamá-lo. Talvez a religião ou a religiosidade tenha impedido você de viver algo
extraordinário da parte de Deus, de viver uma experiência de perto com Deus. Mas glória a Deus que você está aqui. As pessoas gostam daquela: olha, desde pequeno eu sou católico. Eu não, eu sou evangélico desde pequeno. Eu nasci na igreja. A igreja não é maternidade, irmão. Eu, por exemplo, quando eu nasci, meu pai era pastor. Primeira vez que eu tomei banho de piscina foi no tanque batismal da igreja. E alguém disse: batizaram lá e está cheio de pecado dos irmãos, e tu está tomando banho no pecado deles. Eu ouvi todo tipo de coisa. Sabe onde é que foi o primeiro campo de futebol que eu joguei? Na igreja. Eu peguei as meias do meu pai, fiz uma bola com meus irmãos, nós jogamos. Aprendi a fazer embaixadinha, male com aquelas meias, que depois, quando meu pai colocou, ela não ficava mais no pé, ficava larguinha, caindo no sapato. Apanhei por causa daquilo. Cresci no contexto, sabe? E pensei que ia para o céu, porque estava no contexto. Mas teve um dia que eu precisei reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas teve um dia que eu precisei me lembrar do que Jesus fez na cruz e disse: eu preciso me arrepender dos meus pecados. Teve um dia que eu tive que deixar de ser uma pessoa religiosa ou cheia de religiosidade para ter um encontro com Jesus da religião, com aquele que religa o homem com Deus. Teve um dia que eu tive que entregar tudo. E é interessante porque esta é a sensação quando alguém se entrega a Ele. Acontece um milagre chamado novo nascimento. E quando a pessoa nasce de novo, sabe como é que ela nasce? Sabe o que acontece nesse processo? Ela começa a pular e saltar. Não fisicamente, sabe, diante das pessoas, não. Mas onde ela chega, ela fala de Jesus. Onde ela chega, ela diz: olha, vou dizer uma coisa aqui, estou vivendo um negócio doido aí, tá? Que negócio doido é esse? Ah, Jesus. Eu estava vendo um stories de um moço aqui da igreja, que se converteu recentemente. Eu estava assistindo e alguém perguntou e tal: você já teve alguma experiência com Deus? E ele fala assim: eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu falei: uau! E como foi isso? Eu fui num retiro, pastor André, pastor Xandão, eu fui num retiro. Ah, você foi num retiro? Foi. E lá eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E aí ele não fala assim: aí eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Não, a expressão é de encher a boca para falar. Olhe para mim. O milagre que Deus vai fazer na sua vida vai fazer você encher a boca para falar. A prosperidade que Deus vai trazer sobre a sua vida vai fazer você encher a boca para falar. Vai ter gente querendo saber qual é o teu segredo. O que é que aconteceu com você? Como assim? Gente, escuta isso aqui que eu vou falar. Escuta isso aqui. Eu fui num lugar e a pessoa com quem eu estava deu um carro de presente para um outro pastor, para um pastor. O carro custou 60 mil reais. Ele deu o carro de presente. Engraçado que eu tinha dado uma palavra para esse pastor: Deus vai te dar um carro nesses dias. E passou alguns dias, ele me mandou uma mensagem: pastor, Deus usou você naquele dia, porque Deus me deu um carro. Falei: caramba. Passou 2 semanas assim, aconteceu. Aí eu vou num lugar. Aí quando eu chego nesse lugar, eu olho uma Range Rover. Quanto que está essa carroça? Quanto custa? É amigo. Aí ele virou para mim e falou: pastor, custa 580, 600 mil. Eu falei: ah, é? E aquele carro que você deu lá pro pastor? Aí ele falou: ah, aquele carro eu fui na concessionária, custou 60 mil. Aí ele parou, olhou para mim.
Rapaz, falei, o que foi? Não, pastor, é que eu dei o carro de 60 mil para ele. E ele falou para mim que Deus ia me abençoar 10 vezes mais. Aí eu falei, e aí? Não, aí o meu patrão me chamou para ir na loja da Range Rover e disse assim para mim, vou lá buscar um carro. E como é que foi? Eu cheguei lá, o carro e tal, como é que é? Não, esse carro aí, né? É meu, né? Pode colocar no nome dele que é presente para ele, porque estou prosperando muito por causa dele. Não, eu tô falando para você que ele ganhou, não fica com inveja não, tá? Não fica com inveja não. Eu estou falando para você que porque o profeta recebeu uma palavra que Deus me usou para dar para ele, que ele ia ganhar um carro, alguém foi usado por Deus, que não estava nem no contexto, foi usado por Deus e deu o carro. E quando deu o carro, o profeta que recebeu o carro disse, olha, Deus vai te dar 10 vezes mais. E aí o patrão que não sabe de nada, leva ele numa loja e dá um carro de 600 mil reais para ele. Não, calma aí, isso não existe, humanamente não existe, humanamente não pode ser verdade. Mas quando Deus entra no negócio, quando Deus faz, se torna realidade. Vai ser assim na sua vida, vai ser assim na sua história. Não, e o mais incrível é que eu não sabia, eu estava andando dentro do carro e até fiz uma stories, olha, estou aqui em Joinville, estamos indo na casa da pastora Zenate, olha só, estou aqui com esse carro aqui, olha aqui, quem está aqui, olha aqui, eu fazendo stories, eu não sabia que eu estava andando dentro de um milagre. Eu feliz porque ele tinha, depois que ele falou, eu semeei, e aí semearam em mim, eu fiquei pensando, o que o patrão dele vai receber? Tem umas coisas assim que me deixam doido. Tem uns negócios que Deus faz que não tem como, sabe, dimensionar, irmão. Sabe? Tem uns crentes que ficam até com inveja, uma inveja santa. Aleluia. Fica feliz, porque Deus vai fazer na sua vida. Deus vai abrir as portas. Fique de pé. Levante